Olá a todos, olá a todas. Vamos para mais uma aula. Vamos iniciar a apostila 3, começando pelo sexto bimestre, né? Muito bem. O que falaremos nesse bimestre? Falaremos sobre conjuntos números complexos e operações com números complexos, né? Primeiro vamos entender o que vem a ser esse conjunto, né? Vamos fazer uma breve introdução do que é conjuntos numéricos, tá bom? Então vamos lá, né? Vou abrir aqui um rascunhozinho pra gente riscar algumas ideias, né? Bom, números complexos, tá? Antes de falar de números complexos, eu quero falar sobre conjuntos numéricos, né? Antes de falarmos sobre conjuntos numéricos, conjunto dos números complexos, né? Que é representado pela letra C. Tá? Ok. Deixa mais pra cá. Pronto. Vamos fazer uma breve revisão de conjuntos numéricos, né? A começar, né? Conjunto dos números naturais, né? Representado pela letra N, né? Ok? Quem é esse conjunto, né? A descrição do conjunto todo número inteiro, positivo e o zero. Ok? Então quem vai ser esse conjunto? Todos inteiros positivos. 1, 2, 3, 10, 11, 20, 100 e o zero. Certo? Esses são os números naturais, né? Ok. Com isso, em seguida, surgem os números inteiros, né? Representado pela letra Z, né? Quem é esse conjunto? Vamos à descrição primeiro.
todo número inteiro, positivo, negativo e o zero. Certo? Quem são então? Ele é infinito, né, nos dois lados, na reta numérica dos números positivos e dos negativos. Certo? Ou seja, são todos números inteiros, positivos e negativos, além do zero. Então, vamos ter o menos 20. Menos 21. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. 1, 2, 3, 4. Além dessa característica de ser positivo também, tá? Tudo bem? Então, surgem essas características, né? Então, vamos lá. Vamos aqui a uma historinha, né? Vamos supor o seguinte. A gente já falou de dois conjuntos. Vamos lá. Vamos supor que tem... Acho que tá bom. Um determinado fazendeiro. Tá? Tem uma fazenda de ovelhas. Tá bom? Vamos representar cada ovelhinha aqui. Breve ilustração. Ok. Então, a característica dos conjuntos numéricos, ela vai de encontro com a necessidade de se objetivar, quantificar também, né, as características dos números em si, né, e consequentemente das operações que cada conjunto pode vir a fazer, né? Por exemplo, primeiro, uma curiosidade, né, a palavra cálculo. Ela tem uma origem grega. Tá, a palavra cálculo ela tem uma origem grega. Cálculos, né? E cálculo, na verdade, na tradução literal, ela é pedra. Cálculo é pedra, na tradução literal. Tá, do grego para a língua latina. Tá? Por que pedra? Porque pedra foi o primeiro instrumento de contagem da humanidade. Então, se esse fazendeiro queria quantificar suas ovelhas, né, ele usava pedras para contar as ovelhas, assim, posteriormente vender ou comprar ovelhas, né? Então ele usava esses processos, né, esse material, essa ferramenta pedra, né? Tanto é que quando alguém fala, estava com cálculo renal. Cálculo renal são pedras nos rins, né? Então, outra palavrinha da origem grega referente à pedra, né? Cálculo renal. No fim das contas, é pedra nos rins, né? Muito bem. Então aqui, olha só. A gente quantificou esse conjunto, né? Conjunto dos naturais.
São todos números de ordem da natureza, certo? E isso necessariamente indica que é um conjunto enumerável, é contável. Tem ordem natural. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Alguns problemas têm essa natureza, inclusive. Né? Pode ser inteiro e positivo, então ele é um número natural. Certo? Tá. Além disso, os naturais, ele tem as seguintes operações: da soma e da multiplicação. Por que soma e multiplicação? Porque eu posso somar dois números naturais, que o resultado vai ser natural. E podemos multiplicar dois números naturais, o resultado continua natural. Então essas duas operações são fechadas para os números naturais. A diferença já não vale. Você não tem a garantia de que todo número natural menos outro vai resultar no número natural. Por exemplo, um número natural menos outro natural, se esse outro natural for maior que o primeiro, então vai dar um número negativo. Ele já sai do conjunto. Então, se não vale para esses casos, então ele não está fechado para esse conjunto. Ele não pega todos os números. Né? Agora, a soma de dois números naturais é um número natural e a multiplicação também. A gente está falando de números positivos. Né? Um positivo vezes outro positivo, o resultado vai ser sempre um número positivo. Então, esse resultado vai estar sempre dentro do conjunto. Sobre a divisão nem se fala, né? Se a subtração já não está, a divisão muito menos. Né? Porque nem toda divisão é exata. Então vamos partir por aí. Né? Pois bem, então o que aconteceu com essas ovelhas? Né? Certo dia veio um lobinho e levou algumas ovelhas. Né? Com isso, nos surgem outra característica, que é justamente a perda. A perda remete a uma operação. Que operação é essa? A subtração. Então, além de já termos a multiplicação, a adição, a multiplicação, agora temos também a subtração. Por quê? Mesma ideia. Se eu somar dois números inteiros, o resultado é inteiro. Se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado continua inteiro. E se eu subtrair o inteiro pelo outro, continua inteiro, porque estamos falando dos números positivos e negativos. Tá? Então, essa nova característica que surge, que pega também agora os números negativos, com base também surge uma nova operação nesse conjunto. E é assim que vão se caracterizando e estruturando esses conjuntos numéricos. Certo? Então, olha só. A gente pode pensar no seguinte também. Que o conjunto dos números inteiros engloba o conjunto dos números naturais. Por quê? Natural é um número inteiro, positivo e o zero. Inteiro é um número inteiro, positivo, o zero e os negativos. Então, ele pega justamente todo o conjunto dos naturais e incrementa os números negativos. Certo? Então, olha só, vejamos. Beleza. Né? Aí, em determinado momento, aparece um novo conjunto. Né? E esse fazendeiro específico da história, ele vem a falecer. E aí, ele tem dois herdeiros. E o que automaticamente acontece com essa fazenda? Ela é
dividida em duas, né? Certo? Então, assim, conforme a necessidade dos problemas, vão surgindo os números, novos conjuntos, com novas operações. Isso é uma divisão. Então, nesse conjunto dos números racionais, nos aparecem agora a divisão. Deixa 2 pontos mesmo. Ou seja, além da soma, da adição, né? Da multiplicação, da subtração, agora nós temos a divisão. Tá fechando as 4 operações básicas, né? Então aqui, quem são esse conjunto? Bom, vamos descrever eles aqui, né? Conjunto dos números racionais. Quem é esse conjunto? Vamos descrevê-lo primeiro, né? Todo número inteiro positivo, negativo ou zero, além das divisões. Oi? Alô? Alô? Além das divisões não exatas, né? E é o que justamente caracteriza esse conjunto. Todo número inteiro, positivo e negativo, o zero, além das divisões não exatas, que a gente chamamos de... que nós chamamos, né? A gente chamamos, é horrível. Frações. Fala, menino. Opa, e aí? É nós ou não? É nóis, cara. Então, eu tô até gravando a aula aqui. Eu tô olhando no horário aqui, eu digo, mas agora já é 9 horas, É 8 agora, né? 8 horas. Beleza, então, eu tô saindo fora. Ah, não. Não, beleza, beleza. Ah, aí sim. Ok. Além das divisões não exatas. As frações, tanto seja ela própria ou imprópria. Né? O que é uma fração própria? É quando o numerador... Opa! Ele é menor que o denominador. Né? Por exemplo, 2/3. Fração imprópria, né? 4/5. Fração imprópria, o resultado é menor que 1, né? Por isso que eles vêm antes desse 1. Seja ele positivo, seja ele negativo, né? Aqui, né? Nos 1/8. Ok. Certo? As frações impróprias é quando o numerador ele é maior que o denominador. Por exemplo, 18/4.
Ou 9 meios, né? Mais fácil a representação. Dá 4,5, para vocês terem uma ideia. Né? Então, além disso, a gente tem os inteiros, positivos, negativos, o zero e as divisões não exatas. Então, é disso que falamos sobre... Ai, gente. Aqui, né? Falamos sobre o conjunto dos racionais. Ele contém, inclusive, esses dois conjuntos, tanto os naturais quanto os inteiros. Tá bom? Ai, minha câmera não tá aparecendo aqui, né? Pera aí, deixa eu só puxar. Isso aqui mais para baixo. Ah, não tá aparecendo, né, o coisa aqui, né? Vou tentar trazer mais para cá. Aqui, ó. Tá. Então essa é a anotação das operações que montamos aqui com cada conjunto, né? Naturais fechado para adição e multiplicação, inteiro fechado para adição, multiplicação e subtração, e racionais, multiplicação, adição, subtração, multiplicação e divisão. Pronto, voltamos. Só para finalizar então, nós temos esses conjuntos agora, né? Conjunto dos números racionais engloba esses outros dois conjuntos, né? Então vamos entender que voltar com aquela ideia de que subconjunto um dos outros, né? Quem está dentro é subconjunto dos que estão de fora, tá bom? Então vamos voltar à nossa historinha aqui, né? Vamos supor então que esses dois filhos não queriam dividir a terra ao meio dessa forma. Vou tentar apagar aqui e apagar aqui em cima. Opa, o que eu fiz? Né? É branco. Eles quiseram fazer a divisão na diagonal. Também divide por 2 as terras, né? Formam dois triângulos, né? Equivalentes. E aqui acontece o quê? Aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo ele tem uma propriedade, tem uma característica, né? Um importante teorema, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E quando a gente soma esses dois catetos ao quadrado, depois joga esse quadrado para o outro lado, a gente tem uma raiz. E essa raiz nem sempre é exata. Então, com a implementação de uma nova característica totalmente distinta das demais, surgem quem? Conjunto dos irracionais. Este conjunto... Peraí, eu já vou puxar ele para baixo para a visualização. Este novo conjunto, ele é um conjunto distinto dos demais. Ou seja, o número, vamos dar nome aos bois, né? O número, quando ele é quebrado, ele tem duas opções. Ou ele vai vir de uma fração, ou ele vai vir de uma raiz, tá? Ou de algum número especial. Por exemplo, o π é irracional.
Qual que é a diferença do número racional para irracional? Os dois podem ser números infinitos nas casas decimais, por exemplo. É 1/3. É infinito nas casas decimais. Certo? Só que aqui tem repetição. Se tem repetição, ele vem de uma fração. Por exemplo, 7/9. Aqui ele arredondou no último caso, mas é sempre 7. Sempre 7, tá? É 15 dividido por 9, por exemplo. 1,6666666. Vai embora. Certo? Se tem essa repetição é porque ele vem de uma fração. Então, esse número é racional. Agora, se ele vem de uma raiz não exata, olha a característica. Os números são infinitos, mas não apresentam repetição. Não apresentando repetição, ele é irracional. Tá? Essa é a diferença do número que é racional para o número irracional. Então isso ficou por séculos, essa discussão, se o número era racional ou irracional. Só que sempre tinha aquela ideia de conjunto universo, que era o aspecto do todo, tá bom? E esse conjunto universo foi chamado de dos números reais, que era simplesmente a união dos números irracionais com os números racionais, certo? Então, assim, dependendo da natureza de cada problema, ele vai ter uma característica, esses valores numéricos vão ter uma característica, certo? Então, o conjunto dos números reais existe para justamente unir esses dois conjuntos. E vários objetos de estudo, por exemplo, dentro do cálculo, é sempre considerado o domínio da função, das funções, nos números reais, porque é a base, tá? É a base. Ok, então vamos lá. Falta dois conjuntos para a gente escrever. Né? Pronto, os números irracionais. Ah, tá, só para concluir, né? Se o número ele for decimal e for finito, ele é decimal. Ele é racional, porque ele também vem de uma fração. 0,258 é 258 dividido por 1000. Certo? Então ele também pode ser representado por uma fração. O número sendo representado por uma fração, ele é racional. Ele não sendo representado por uma fração, ele é irracional. A fração é uma divisão, uma razão, racionalidade. Aí os termos começam a casar, né? Número racional para número irracional. Certo? Então aqui nós temos esse conjunto dos irracionais. O π é irracional. A gente tem o valor do π aqui. Ó. Ele é infinito e não apresenta repetição em momento algum. Ok? Beleza. Sendo assim, nós temos esse conjunto dos irracionais, que é um conjunto disjunto dos números racionais. Ou seja, vai ser as raízes não exatas certo? E os números, alguns números especiais, né? O número de Euler, o número e, né? A exponencial. É 2,718281 e assim vai também sem repetição. Tá? Aí tem outros números também, mas tem essa mesma característica. Ok? Então olha só, a descrição do conjunto é:
todo número decimal que não descende de uma fração. Ele vem de uma raiz não exata ou de algum número especial, né? Que é o caso do π, que é o caso da constante e, que é o número de Euler. Esse é usado em funções exponenciais para representar a função exponencial. Toda função exponencial ela pode ser representada pela letra e, tá? Muito bem. A musiquinha parou. Eu só não estou ouvindo. Não tô ouvindo, parou. Tá. Será que gravou o áudio? Acho que sim, né? Não, beleza. Vou encerrar aqui. Ok. Ok. Tá? Com isso, surgem quem? Conjuntos números reais. Esses números reais nada mais nada menos é a união desses dois conjuntos, dos racionais com os irracionais. Tá, mas onde isso nos importa aqui, né? Pelo seguinte, o número complexo ele vai surgir onde quebra os números reais. Basicamente é isso. Ou seja, em raízes de grau par com argumento negativo. Certo? O número complexo surge em raiz de grau par com argumento negativo. Por exemplo, se a gente for aplicar um valor aqui, ó, menos 25 e tirar a raiz, ele vai dar entrada inválida, porque esse menos 25, raiz de menos 25, não existe nos números reais. Mas isso pertence então a um novo conjunto, que é justamente o objeto de estudo desse bimestre, que é o conjunto dos números complexos. Certo? Então é isso, uma breve introdução do que é o conjunto dos números conjuntos numéricos, né, naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, para aí chegar nos números complexos, certo? Ou seja, isso aqui eu vou apagar já. Vou trazer isso mais para o centro. Aparece um conjunto C complexo que engloba todos esses conjuntos, certo? Essa é a ideia, essa é a estrutura dos conjuntos numéricos, tá bom? Sem mais para o momento, até a próxima, valeu, falou!